Olá, família Selectos, tudo bem com vocês? Professor Fernando, Geografia. Vamos trabalhar com o 7º ano, né? Esse é o nosso 3º encontro. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós estamos vendo exatamente agora do 2º bimestre o tema Um Gigante Chamado Brasil. Essa expressão, um gigante chamado Brasil, é exatamente em relação a quê? Às suas dimensões. Então já vimos o cenário 1 e agora nós vamos ver o cenário 2. Esse cenário 2, ele está nesse intervalo de páginas, vai da 82 até a página 87. Vamos começar aqui relembrando do nosso último encontro. No nosso último encontro, nós estávamos estudando exatamente as dimensões do território brasileiro e nós vimos o que? Os limites. Olha aqui, ó, vamos lembrar aqui os limites. Limite ao norte, não é isso? Monte Caburaí. Ao sul, Arroio Chuí. A leste, Ponta dos Seixas. A oeste, Serra da Contamana. Então aqui são os limites, ou seja, o limite é onde o país, onde o Brasil vai até ali. Então o limite máximo ao norte, limite máximo ao sul, limite máximo a leste, limite máximo a oeste. E por ser um país de dimensões continentais, é isso? Por ser um país de dimensões continentais, e quando nós olhamos o mapa da América do Sul, a gente vê que exatamente é o maior que tem, não é? Ele tem contato, ou seja, possui fronteira, limite, com 9 países. Só não fazemos fronteira com o Chile e com o Equador. E o número, assim, em termos de tamanho, em quilômetros dessa fronteira, nós temos 15.791 quilômetros de fronteira. Observem que é um tremendo país. Isso aqui é quase que um continente, não é? É quase que um continente. Bom, mas o que é que a gente vai estudar hoje? Hoje a gente vai estudar, devido às suas dimensões continentais, vamos estudar os fusos horários, as diferenças de horas que existem em nosso território ou no território nacional. Para falarmos e entendermos como é que funciona a questão dos fusos horários, eu preciso lembrar aqui para vocês aqui um dos movimentos principais da Terra. Vocês lembram que a Terra ela tem 2 movimentos principais, vocês lembram? O movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, dura aproximadamente 24 horas e tem como consequência a sucessão dos dias e das noites. Tem como consequência a sucessão dos dias e das noites. É exatamente aqui, ó. E o segundo movimento é o movimento de translação. Translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, dura aproximadamente 365 dias, não é isso? 5 horas, 48 minutos e 48 segundos. Por isso que a gente ouve falar a cada um determinado período, a gente acrescenta 1 hora a mais, um dia a mais, desculpem, no nosso calendário. Mas isso é um assunto que a gente vai estudar lá na frente. Vamos voltar aqui para a rotação. Por que para a rotação? Porque é importante entendermos a rotação, porque nós vamos falar de hora. Vocês lembram que eu falei há poucos instantes a sucessão dos dias e das noites? Então, para entendermos a sucessão dos dias e das noites, olha como isso aqui é interessante. O Sol, ele não se movimenta. Nós chamamos de movimento aparente do Sol. Por quê, Fernando? É muito simples. Porque quem está se movimentando é a Terra. Somos nós que estamos nos movimentando. Então, vocês vão observar aqui, olha, a iluminação, ela não é por igual. Os hemisférios, eles recebem luz e calor de forma diferenciada. Se recebe luz diferenciada e o movimento de rotação é responsável exatamente pela sucessão dos dias e das noites, vai interferir nas horas. Não tem outra alternativa. Não é isso? É. Então vamos ver aqui então o que sejam a definição aqui. Fusos horários. Vejam, são faixas o quê? Delimitadas, ou seja, que tem limites, ok?
que na prática, olha só, são irregulares. Podem acompanhar as fronteiras, evitando até confusão de horário. Porque se você faz uma linha reta, você determina aquela hora ali. Mas a gente sabe que existem as nuances, as particularidades, né? Então, literalmente, a gente tem faixas diferenciadas. E essas horas, elas estão relacionadas exatamente com o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich divide a Terra em dois hemisférios. Hemisfério oriental ou leste, hemisfério ocidental ou oeste. Então, o Sol nasce lá no leste, se põe no oeste. Lembram do Japão? Terra do Sol nascente. O Sol nasce lá, né? Primeiro, né? Então, as horas para leste são adiantadas, para oeste são atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich. No caso do Brasil, vamos ver como é que funciona. Dá uma olhada aqui. Devido às suas dimensões continentais, o que é que nós vamos encontrar? Conta aqui comigo, rápido. 1, 2, 3, 4. 4 faixas de horas. E observem como isso aqui é interessante. Em relação ao meridiano de Greenwich, eu tenho -2, -3, -4, -5. Em relação ao meridiano. Vocês estão vendo? Olha, cada linha dessa corresponde a 1 hora. Se você pegar uma circunferência 360 e dividir por 24 horas, né? 24, você vai achar 15 graus. 15 graus. Cada faixa, 15 graus. Cada 15 graus, 1 hora. No caso do Brasil, nós temos 4 fusos horários. Vamos ver como é que eles funcionam. Vamos ver aqui. O Brasil possui 4. O primeiro fuso tem 2 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich. 2 horas. E ele está localizado onde? Lá no arquipélago, na ilha, né, de Fernando de Noronha, correto? E vem no Atlântico no sentido para cá, no sentido leste. Então, aquelas pequenas ilhas que estão ali pelo meio do caminho, então, pegam exatamente o primeiro fuso. Esse primeiro fuso, olha aí, ó, tem 2 horas a menos em relação a Greenwich. Então, por exemplo, lá são 10 horas da manhã, 2 horas a menos, 8 horas. Vamos ver o segundo fuso. Este aqui é importantíssimo. Por quê? Esse fuso aqui, em relação ao meridiano de Greenwich, ele possui 3 horas a menos. Preste atenção. Olha só como isso aqui é interessante. Quem é que está inserido no segundo fuso horário? A região Nordeste, a região Sul e a região Sudeste. Olha bem, além dos estados do Amapá, Pará, Tocantins e Goiás. Vocês estão observando que a maior parte do Brasil está aqui? Toda a região Nordeste, toda a região Sul, toda a região Sudeste. Além dos estados do Amapá, Pará, olha aí, Tocantins e Goiás. O que acontece? Exatamente neste fuso, nós vamos encontrar Brasília, Distrito Federal. Essa é a chamada hora oficial de Brasília. Quem escuta a voz do Brasil, em Brasília, 19 horas. Horário oficial de Brasília. Eu vou fazer uma prova lá no Acre. Horário oficial de Brasília. Toma-se como base a hora oficial de Brasília. Por quê? Porque é o segundo fuso que concentra a maior parte do território brasileiro. Mas, Fernando, e o terceiro fuso? Tem? Tem. O terceiro fuso, olha como é interessante, já vai abranger os estados de Mato Grosso, olha que eu estou me afastando, olha que eu estou me afastando, Mato Grosso do Sul, olha que eu estou me afastando, Roraima, Rondônia, parte do Amazonas. Aqui, no terceiro fuso, eu já tenho aqui, o quê? 4 horas em relação ao meridiano de Greenwich. 4 horas a menos. Lembrando,
veio para o oeste, as horas diminuem. Foi para o leste, onde o Sol nasce, as horas são acrescidas ou aumentam. Então, o terceiro fuso horário já, literalmente, já está com 4 horas de diferença. 4 horas a menos. O quarto fuso horário, o quarto e último fuso horário, aí a gente já vai ver que já são 5 horas. Olha como ele é interessante. Ele vai pegar o estado do Acre, lá, lembra o Acre ali na pontinha? Vai pegar o estado do Acre e algumas cidades do estado do Amazonas, cidades a oeste, porque eu estou me afastando do meridiano de Greenwich. Se eu estou me afastando do meridiano de Greenwich, as horas tendem a diminuírem, correto? Então aqui eu tenho quantas horas aqui? 5 horas menos. Então o primeiro fuso, segundo fuso, terceiro fuso, quarto fuso. Fernando, o Brasil sempre foi assim? Não. O que aconteceu? Nós tivemos, durante o governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 2008 até 2013, o Brasil adotou 3 fusos horários. Houve uma alteração na legislação e o Brasil adotou. Por quê? Foi sancionada uma lei, quer dizer, o presidente liberou, sancionou, assinou, né, deu a sanção, não é isso? E passamos a ter 3 fusos horários. Quando chega ali por volta do mês de novembro de 2013, né, foi feita uma consulta popular e a população do Acre e do Amazonas, lembra aquelas cidades do Amazonas? Eles foram consultados e optaram pelo retorno do antigo fuso horário. Então, a partir de novembro de 2013, o Brasil volta novamente a ter 4 fusos horários, ok? Mas uma pergunta interessante, Fernando, e bem antes, que não tinha fuso horário, como é que a gente fazia? Muito simples. Olha como é isso. Até 1914, o país estabelecia, como hora para cada região de referência, o movimento aparente do Sol. Olha como isso é interessante. Aí o professor francês de física experimental, né, o professor Henrique Morisy, instituiu então o sistema de fusos horários com base no meridiano de Greenwich, que já era adotado no século XIX. Olha, eu lembro que eu falei para vocês, olha, movimento aparente do Sol, porque, olha, ele nasce, né, como se fosse a abóbora celeste, aqui, ó, o arco, daqui a pouco ele está aqui meio-dia, daqui a pouco ele é o quê? Poente. Mas esse movimento aqui, nós chamamos de movimento aparente do Sol. Por quê? Porque não é o Sol quem se move é a Terra. Bom, ficamos por aqui. Queremos desejar a vocês uma boa aula, um bom estudo e posteriormente nós estaremos fazendo nossas lives com a correção das nossas atividades. Um grande abraço para a família Selectos.